Acolho a todas e a todos vocês com muita fraternidade e comunhão neste nosso encontro, com vistas ao domingo 14 de janeiro de 2024. E compartilho com vocês, exatamente como representação do sentido da comunhão entre nós, alguns comentários como saudação ao nosso programa, como apoio, como reforço. O primeiro que compartilho com vocês, entre os comentários feitos na reflexão do Evangelho do domingo passado, aqui no canal Cartas Proféticas, peço às pessoas que acessam somente o canal Espiritualidade Revolucionária, que leiam aqui esses comentários, começando com o da senhora Maria Neide. Ela diz, ao escrever: fico profundamente envolvida em suas reflexões. Com disposição de tempo, sempre que posso, ouço seus vídeos. Hoje sua fala se refere ao domingo passado. Hoje sua fala é messiânica. Sou do interior de Minas Gerais. Obrigada pelas palavras tão sábias. É o que escreveu a irmã Maria Neide, como anunciei no início do seu comentário. E o outro, de Rejane, diz assim: que mensagem poderosa, Dom Orvandil! Quanta luz ela traz sobre a escuridão de nossas almas e olhos. Muito obrigada por trazer esta palavra para nós. Glória seja dada a Deus. Obrigado, minha irmã. Com esses cumprimentos, com estes apoios, com estas preces, assim também quero ver seus comentários. Eu mesmo tentarei ler com vocês aqui o Evangelho indicado para este domingo, o segundo do tempo comum, que é o de São João, no capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 43. Assim: João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: o que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. É este o Evangelho para esse domingo
14 de janeiro de 2024, sobre o qual nós refletiremos logo após a vinheta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Frequentemente, quando se ouve pregadores, pregadoras, pastores, pastoras, bispos, bispas, padres e até cardeais falarem sobre este evangelho, me perdoem se houve muita bobagem. E as bobagens passam por interpretar este evangelho na pregação, na homilia, como necessidade, como técnica de pregação, de anúncio de Jesus. No entanto, o Jesus que muitas igrejas pregam, tanto as do campo evangélico, protestante, pentecostal, neopentecostal, conservadoras, renovadas e assim por diante, pregam um Jesus propriedade delas. Jesus se torna aqui, para a pregação destas igrejas, uma plataforma na tentativa de crescimento numérico, de inchamento das igrejas, desde que venham também com muitos dízimos. Quem prega normalmente este trecho do Evangelho o faz de forma absolutamente superficial e vazia. O trecho do Evangelho mesmo é de uso oportunista, é de uso superficial e como propaganda e agitação deste comércio da religião. No entanto, se mergulharmos no Evangelho, auxiliados por ferramentas desejetas de estudos sérios e rigorosos, com não menos espiritualidade que se deveria ter, haveremos de perceber algo muito diferente do que as igrejas pregam. Eu teria vontade de conhecer onde Jesus morava. Eu gostaria, sinceramente, de acompanhar André e este outro discípulo aqui, que alguns estudiosos dizem que pode se tratar do discípulo amado de um dos autores do Evangelho de João. Gostaria de ir lá. Como gostaria de escutar o que Jesus falou para eles. As perguntas, certamente inúmeras, dos discípulos, e depois com a chegada de Pedro, irmão de André, devem ter crescido. Mas João não se preocupou em relatar. Como se sabe, os evangelhos não são reportagens. Não há anotações momentâneas. A redação dos evangelhos passa por uma experiência profunda de um povo semita, de um povo nômade, de um povo que tem uma experiência camponesa com a oralidade, muito mais do que com a escrita, com a redação. E esta oralidade é de uma memória profunda, ativa, que se incorpora definitivamente de geração em geração com muita lealdade aos acontecimentos. Então esse povo nômade tem o poder de trazer comunicações de todas as partes por onde viajam e fazer a integração dos povos. E por isso que João se centrou no que é principal aqui. E nesta que é uma introdução de todo o Evangelho de João, tudo que se diz do Evangelho de João está aqui condensado, esse trecho de todo o capítulo 1.
João tem preocupações centrais que as igrejas não pregam porque não sabem ou não é do interesse empresarial e comercial delas. Aqui João trata do tema encarnação. E o verbo que se tornou carne é o Deus que se humanizou. É o Deus que se tornou gente. É o Deus que se tornou cultura, que se tornou semita, que se tornou nômade, que se amoldou sem se tornar igual às culturas dos povos palestinos. E quando se torna carne, vive uma experiência profunda, nômade, semita e palestina, que é de abrir a casa para os convidados, para os que chegam, compartilhar a mesa, compartilhar a água, o pão e a boa conversa edificante. Esta experiência semita perpassa de modo grandioso este Evangelho de João nos inúmeros encontros que ele narra e nos faz pensar e converter. Aqui, a casa de Jesus é Ele mesmo. Noutra oportunidade, nos Evangelhos Sinóticos, Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Diferentemente até mesmo dos pássaros, das andorinhas, que têm seus ninhos, seus lugares de repouso. Jesus é a própria casa do Pai que se torna carne, que se torna gente, para acolher gente. E esta carne que é Jesus não é somente uma pessoa individual, uma biografia palestina, nazarena ou de Belém. Esse Deus que se faz carne, que se faz gente, este Deus acolhe as pessoas, se tornando também um Deus carne nelas e através delas para tantas outras. E ela precisa de braços, ela precisa de pernas, ela precisa de originalidade, de raízes. Já que o ser humano muitas vezes é comparado às árvores, Jesus comparou a ele mesmo com uma videira. Como diz aqui o próprio Evangelho, São João, no capítulo 15. E uma das raízes é João. E João com a sua tradição profética. E João com a sua tradição essênica, rica, intensa. Como essênio, João aprendeu muito bem a lidar com a terra e sabe que gafanhoto pode ser comido porque é rico em nutrientes. Pelo menos os gafanhotos daquela região, naquele tempo. Que o mel é riquíssimo. Partilhar o pão, as verduras, as frutas que os essênios produziam nas suas hortas e lavouras, nas barrancas de Qumran. João, como essênio, era profundo estudioso dos profetas, tanto que as pesquisas mostraram que mais tarde descobriram pedaços dos livros de Isaías e de outros profetas. Descobriram tulhas de argamassa, de barro, guardadas carinhosamente contra os invasores, contra o Império Romano, incultural, acultural, violento, destrutivo. Eles guardaram os estudos, os profetas, o Velho Testamento inteiro. E João bebeu desta água. Então João trazia de lá a experiência de fé, a experiência profética, desenhada, vivenciada, encarnada, realizada, radicalizada pelos profetas.
Então, este João é que diz para os seus próprios discípulos, e as igrejas não sabem identificar isso, diz aos seus próprios discípulos dele, de João: eis o Messias, eis o Cordeiro de Deus. Em versículos anteriores, a frase é mais completa, voltaremos a ela. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João, então, delega aos seus discípulos o Deus que se torna carne, que caminha, que vai para uma casa, como se diz lá no meu Rio Grande do Sul, vai para um rancho, como se diz aqui no Centro-Oeste, vai para um barraco, que é bom como em qualquer lugar onde Jesus esteja. João aponta para o Deus que se tornou carne. Ele mesmo é a casa de Deus. Não o templo apodrecido de Jerusalém, mas ele, Jesus, é a casa de Deus. E quer fazer dos discípulos de João partes, cômodos, membros desta casa de Deus. São Paulo entendeu bem isso quando escreveu sua primeira carta aos Coríntios, dizendo: vós sois corpo de Cristo individualmente, seus membros. Corpo de Cristo é a casa de Deus, que se edifica no meio de todas as contradições, como veio indicando nas reflexões anteriores. As igrejas não sabem disso. E o que João quer dizer? E aí nós podemos entender o que é que eles conversaram na casa de Jesus até ao anoitecer. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Como as igrejas são antros de negócios, elas não sabem o que quer dizer o Cordeiro de Deus. Elas derivam lá para outras coisas, que morreu por nós, o nosso pecado, e os derramou o seu sangue. Aqui não diz nada disso. Aqui não fala nada disso. Cordeiro de Deus é uma figura trazida com João o Batista, lá do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, do Velho Testamento, a experiência do Êxodo. Quando Moisés, com o povo que atravessara o trecho dos pântanos que separava a tentativa de libertação do ambiente faraônico de escravização, de massacre, de morte, de destruição, para o novo mundo, ele ordenou que cada tenda preservasse o seu primogênito, que tivesse um filho, preservasse passando sangue de cordeiros à frente dos seus barracos, na entrada dos seus barracos. Então, o cordeiro, que é um símbolo importante na experiência semítica, riquíssimo por ser um animal gregário, por ser um animal de rebanho confortável, ser um animal dócil, por ser um animal generoso, bonito, elegante. Jesus é comparado ao cordeiro. Se lá o cordeiro era símbolo de êxodo, de saída, de marcha, de caminhada, de direcionamento para a terra prometida, e todas as terras são prometidas para os escravos, ex-escravos, e todos os ex-escravos e escravos são hebreus, isto é, se acampam aqui e ali até chegar na terra prometida. Se lá o cordeiro era símbolo de vida, de preservação da vida, de cuidado, aqui, Jesus, que é o Deus feito carne,
E ele se torna esse cordeiro que é mais do que símbolo de libertação, é a própria libertação. Nele se realiza os atos de Deus, os mais radicais e extremados, em favor do ser humano e do planeta que ele tanto ama, que não quer destruir, não quer acabar com esse planeta. Aqui, Jesus se torna o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Outra coisa que as igrejas não sabem o que é pecado. Elas comparam pecado com preconceitos, com homofobia, com machismo, com uma série de coisas, mas não sabem o que é pecado, o pecado que o Cordeiro veio tirar, do qual o Cordeiro veio nos libertar, nos emancipar, criando uma nova aliança com Deus, agora feito carne, homem, ser humano, um rapaz, um jovem, morando ali na Palestina. Pecado, de acordo com o original hebraico, é o desvio do objetivo, da meta. Pecado, lá no Velho Testamento, era o desvio dos reis, dos sacerdotes, dos cultos. Quando faziam alianças com opressores e jogavam o povo na miséria, na pobreza, na injustiça, no abandono. O lamento dos profetas esclarece muito o que é pecado. Então Jesus veio, de acordo com o que conta João o Batista, para nos libertar do pecado. Esta força poderosa que racha, que fragmenta, que nos torna depósitos dos lixos dos opressores. E Jesus vivia, João o Batista foi vítima dos opressores e foi degolado pela opressão. Que o pecado é este que degola. O pecado mata. O pecado enche de trevas, trevas de ódio, trevas de ignorância, bem ao contrário do que João era, que era um estudioso. Bem ao contrário de Jesus, que também era um estudioso. Bem ao contrário do evangelista João, que é fruto de muito estudo e muita pesquisa. O pecado é a ignorância e o ódio aos que procuram saber. O pecado é uma intervenção tão forte do mal que fragmenta relações e retira das pessoas a capacidade de comunhão, e se sentar junto com o outro e dizer, olha, isso ocorreu, tal, eu entendi assim, é assim mesmo, não é? Então o nosso mundo está cheio de pecado. João logo percebeu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado no singular que se desdobra em milhões de outros. O pecado apedreja, o pecado persegue, o pecado prende, o pecado calunia, o pecado injuria, o pecado faz fofoca, fala mal de um para o outro, depois finge que está tudo bem, que não houve nada, que não falou nada. O pecado julga, o pecado dá vereditos falsos e mentirosos. O pecado crucifica, o pecado oprime, o pecado promove a violência como aqui Israel derrama sobre os palestinos. Como que o sionismo que pode ser perfeitamente comparado com o nazismo faz contra o povo palestino. E não é contra a Hamas, é contra o povo palestino. Esse é o pecado que ganha assombrosas proporções que nos matam, que podem nos levar à extinção no planeta Terra. Planeta que continuará a sua marcha no universo da criação. Mas o pecado pode, inclusive, nos extinguir como espécie. Jesus veio, então, como Cordeiro de Deus, que precisou ser sangrado pelo pecado da religião, o pecado do Império Romano, o pecado dos sacerdotes, o pecado dos fariseus, o pecado dos saduceus,
Jesus vem então nos libertar desse pecado, enfrentando o veneno na mais extraordinária e forte dose de morte. Então, foi isso certamente que Jesus, André, o outro discípulo, Pedro, conversaram naquele dia. Todo ser humano conversa com aquilo que mais o anima. Todo ser humano se anima com aquilo que faz o centro nevrálgico de sua vida. E era esse o ânimo de Jesus. Aquele que se tornou, que foi a própria carne de Deus. Querendo de mais carnes, mais seres humanos libertos do pecado que massacra, como ele fez com André, com outro discípulo, com Pedro, com Tiago e com outros. Então eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, será que nós queremos ser estes membros da carne de Deus, que é Jesus? Do corpo de Deus, que é Jesus? E nos libertarmos do pecado que nos destrói. Esse pecado que hoje tem o nome de capitalismo, que tem o nome de lucro acumulado em poucas mãos, que tem o nome de guerra, que tem o nome de abuso contra os outros, assédio de todas as espécies, machismo, discriminações, divisões com cada um achando que é mais importante, que a sua ideia e o seu projeto é mais importante do que a dos outros, sem a riqueza da possibilidade de sentar para conversar e centralizar num só campo. O pecado tem vários nomes e vários prejuízos causados ao ser humano. Queres se libertar do pecado, meu irmão, minha irmã? Pois João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio tirar o pecado do mundo. E nós somos parte deste mundo. E como parte dominada neste mundo que eu acabei de enumerar, nós somos pecadores. E muitas vezes fazemos tanto mal para as pessoas sem avaliarmos isto, sem nos arrependermos dos males, dos prejuízos que causamos para as pessoas, as tristezas, as depressões, os isolamentos, os abandonos. Tanto queres te libertar do pecado? João disse quem que liberta. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Seja Jesus acolhido por ti e sempre por mim, para tirar de nós este peso, esta amargura, este azedume, esta podridão do pecado. E nos liberte, nos torne pessoas dóceis, não para serem manipuladas, usadas, como peças da violência, dos abusos, da guerra, da injustiça, mas como foram André, o outro discípulo, Pedro e tantos outros, apesar das suas inúmeras limitações. Então, meu irmão, minha irmã, como bispo da igreja que se esforça para ser igreja deste Jesus, que a bênção te torne mais liberto e liberta. Que a bênção te torne mais discípulo e mais discípula. Que a bênção te ajude a saber mais sobre Jesus e não aquele barulhão, aqueles ruídos desconexos, trepidantes e chatos das igrejas. Que a bênção deste Jesus, como diz João,
atrás e mais adiante, que luz te ilumine, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, que também é mãe, no cuidado e na libertação de todos nós, e do Filho que fez esse Pai carne entre nós, e do Espírito Santo que em hebraico é Ruach, soprando em nós esta enorme possibilidade de nos libertarmos do pecado. Sejam contigo, meu irmão e minha irmã, agora e cada vez mais, para sempre. Amém.